Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula com resolução de exercícios? Nessa videoaula eu vou resolver com vocês a segunda semana do PET volume 1 de Física, beleza? Então nessa semana o que o PET faz? O PET ele continua a revisão dos conteúdos que vocês estudaram no ano passado e nessa semana ele faz uma revisão a respeito da cor dos corpos, do porquê nós enxergamos objetos com cores diferentes, beleza? Então vamos lá. Pessoal, iniciando aqui então a nossa resolução de exercícios, né, que faz uma revisão sobre o conceito de luz, sobre o conceito da cor dos corpos de uma maneira geral, nessa semana 2. Vamos iniciar aqui então essa nossa resolução, beleza? Pessoal, a primeira questão fala o seguinte, ó. 3 feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala como mostra a figura. Então o feixe 1 é vermelho, o feixe 2 é verde e o feixe 3 é azul. Os 3 feixes se cruzam na posição A e atingem o anteparo nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D são respectivamente, então vamos lá, vou só dar um coloridinho aqui, ó. Então o feixe 1, ele representa a cor vermelha, tá? Então, ou seja, se o feixe 1 representa a cor vermelha, aqui em D vai ficar vermelho. O feixe 2, ele representa a cor verde, então aqui em C vai ficar verde. E o feixe 3, ele representa a cor azul. Então aqui no ponto B vai ficar azul. Isso está relacionado com o princípio da independência dos raios de luz, ou seja, quando esses raios de luz se cruzam, nada acontece com eles. Eles continuam se propagando em linha reta, como se nada tivesse acontecido. Beleza? O máximo que vai acontecer é na junção, onde esses 3 raios de luz se encontram, formar uma nova cor. Então é o que acontece. Como esses 3 raios de luz eles estão se encontrando no ponto A, o que vai acontecer? Aqui em A vai ficar branco. Beleza? Então em A fica branco, em B fica azul, em C fica verde e em D fica vermelho. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D de dado. Belezinha? Pessoal, a nossa segunda questão fala o seguinte, ó. Analise as situações abaixo e responda ao que se pede. Então vamos lá. Primeira afirmação, na letra A, está falando o seguinte. Um objeto que se apresenta branco quando exposto à luz solar é colocado em um quarto escuro. Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática amarela? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, tá? A cor que nós enxergamos, tá? Então, se eu enxergo um objeto vermelho, um objeto azul, um objeto verde, a cor que nós enxergamos, ela corresponde à cor que esse objeto está refletindo. Então, se eu enxergo um objeto vermelho, é porque ele está refletindo a cor vermelha e todas as outras cores estão sendo absorvidas. Beleza? Quando um objeto é branco, significa dizer que esse objeto tem todas as cores em sua composição. A luz branca ela é formada por todas as cores do espectro eletromagnético. Então, qualquer cor que você jogar em um objeto branco, esse objeto vai refletir a cor que foi jogada sobre ele. Então, se esse objeto é branco e ele foi iluminado com uma luz monocromática amarela, então esse objeto ele vai refletir a cor amarela que tem na sua composição e ele vai ficar então o quê? Amarelo. Então eu vou enxergar esse objeto amarelo. Belezinha? Pessoal, na letra B, o que ele fala? Ele fala o seguinte, um objeto branco, né, um objeto que se apresenta branco quando exposto à luz solar, é colocado em um quarto escuro. Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática azul? Mesma situação da anterior.
Se ele é branco, ele tem todas as cores do espectro na sua composição. Então, se eu iluminar esse objeto branco com qualquer cor, ele vai refletir a cor que está iluminando ele. Então, se ele é branco e eu estou iluminando ele com uma luz monocromática azul, ele vai ficar que cor? Ele vai ficar com a cor azul. Então, eu vou enxergar esse objeto azul. Beleza? Na letra C e último, pessoal, fala o seguinte: um objeto que se apresenta amarelo quando exposto à luz solar é colocado em um quarto escuro. Então, lembrando, se ele é amarelo, porque ele reflete a cor amarela. Então, todas as outras cores que eu jogar sobre ele vai ser absorvida. Beleza? Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática azul? Então, beleza. Se eu estou iluminando ele com uma luz azul, o que vai acontecer? Ele vai absorver essa cor azul. Se ele absorve a cor azul, que cor que ele vai ficar então? Ele vai ficar preto. Beleza? Então, se esse objeto é amarelo e eu iluminar ele com uma luz azul, ele fica preto. Se eu iluminar ele com uma luz vermelha, ele fica preto. Se eu iluminar ele com uma luz branca, ele fica amarelo. Beleza? Se eu iluminar ele com amarelo, ele fica amarelo. Então, qualquer cor diferente do branco e do amarelo, ele vai ficar o quê? Preto. Belezinha? Pessoal, vamos então para a nossa terceira questão. A terceira questão fala o seguinte, ó. Explique o que aconteceria com as cores das bolas ao lado se fossem iluminadas com uma luz monocromática vermelha. Então, beleza. Então aqui eu tenho uma bola branca, uma bola preta, uma bola azul e uma bola vermelha e uma bola azul. Beleza? Eu estou iluminando essas bolas com uma luz branca. Tá? Então o que é branco, o que é preto fica preto, o que é vermelho fica vermelho, o que é azul fica azul. Porque ele está refletindo essas cores. Beleza? Se eu iluminar essas bolas com uma luz monocromática vermelha, o que vai acontecer? A bola branca vai ficar vermelha, porque ela vai refletir a luz vermelha. A bola vermelha vai continuar vermelha, porque eu estou enxergando vermelho, então ela vai refletir a luz vermelha. Mas as bolas azul e preta vão ficar o quê? Vão ficar pretas. Beleza? Então a gente diz o seguinte, que as bolas branca e vermelha ficarão vermelhas e as bolas azul e preta ficarão pretas, porque elas vão absorver essa cor vermelha. Beleza? Enquanto a bola branca e a bola vermelha vão refletir essa cor vermelha. Tá bom? Pessoal, vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão fala o seguinte, ó. Um técnico foi incumbido de criar uma iluminação de palco com as cores da bandeira brasileira. No entanto, ele tem apenas holofotes de 3 cores, azul, verde e vermelho. Explique o que ele pode fazer para realizar seu trabalho, tá? Então a gente vai responder isso levando em consideração que esse cara já tem um formato da bandeira do Brasil de alguma forma lá no palco, beleza? A gente sabe que a bandeira do Brasil ela é formada de verde, amarelo, azul e branco. Então beleza, onde é verde, tranquilo, ele já tem a cor lá do holofote verde. Onde é azul, ele também já tem a cor azul no holofote. Então, onde é verde e azul, está tranquilo. O problema está em formar a cor amarela e a cor branca. Então, para ele fazer isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma junção das cores. Então, para isso, a gente vai levar em consideração o seguinte. Para ele formar a cor amarela, o que ele pode fazer? Ele pode juntar as cores azul e verde. Quando ele juntar as cores azul e verde, ele vai conseguir formar esse losango amarelo. Beleza? O outro problema é para formar a cor branca. Como eu tenho aqui o padrão RGB, tá? Que é o padrão Red, Green, Blue, em inglês, que é o vermelho, verde e azul, ele pode juntar essas 3 cores. Quando ele junta essas 3 cores, ele forma a cor branca. Tá? Então a cor verde não tem nenhum problema, porque ele já tem. A cor azul também não tem nenhum problema, com ele já tem. A cor amarela, ele junta a cor azul e a verde e forma amarela. E para formar o branco, ele junta as 3 cores, o azul, o verde e o vermelho.
Belezinha? Pessoal, quinta questão, ela fala o seguinte: Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava a cor vermelha, quando iluminado pela luz do sol, que a gente sabe que é uma luz branca, tá? Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido, ou seja, o vestido vermelho. Sabendo-se que a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora com uma luz monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá o seu vestido como sendo preto. Beleza? Se ele é vermelho, é porque ele reflete somente a cor vermelha. Então, qualquer outra cor diferente de branco e vermelho que eu jogar sobre esse vestido vai absorver essa cor. Então, como ele absorve a cor, ele fica preto. Então, se eu iluminar ele com uma cor verde, o que vai acontecer? Ele vai absorver essa cor verde e vai ficar preto. Beleza? Então, a alternativa correta só pode ser a letra B de bola. Pessoal, vamos então para a sexta questão, tá? Fica firme aí que tá acabando. Beleza? A sexta questão fala o seguinte: durante a final da Copa do Mundo, o cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou uma cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da Azzurra, da Itália, tá? Azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarelo, monocromático. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu. Então, ou seja, como que esse povo viu a bandeira? Então, a gente tem que entender aqui, tá? Então, primeiro aqui, de um lado era azul, e do outro lado era branco. Se eu iluminar essa bandeira com a cor amarela, o que vai acontecer? Onde é azul vai ficar preto, tá? Porque ele vai absorver essa cor amarela. E onde é amarelo vai ficar o quê? Onde é branco vai ficar o quê? Amarelo. Então, ou seja, o público viu essa bandeira como sendo o quê? Preta e amarela. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D, de dado. Belezinha, pessoal? Pessoal, e para a gente finalizar essa nossa videoaula, vamos para a nossa sétima questão. E a sétima questão fala o seguinte: antes do jogo da final de um importante campeonato de futebol, houve uma apresentação artística com dança. No centro do campo estava uma grande bandeira nas cores branca, vermelha e amarela. Sabendo que o jogo aconteceria à noite, qual seria a cor da bandeira vista por um observador na arquibancada, caso todo o estádio fosse iluminado com uma luz monocromática vermelha? Beleza, então olha aqui. Nós temos aqui então a bandeira que foi exposta lá no campo de futebol, né? Essa bandeira, ela era branca, vermelho e amarela. Se eu iluminar essa bandeira com uma luz monocromática vermelha, o que vai acontecer? Onde é branco vai ficar vermelho. Onde é vermelho vai continuar o quê? Vermelho. E onde é amarelo vai ficar o quê? Preto. Beleza? Então, uma pessoa que esteja na arquibancada e esteja vendo essa bandeira exposta lá, como que ele vai ver essa bandeira? Ele vai ver essa bandeira desse jeito. Onde é branco vai ficar vermelho, onde é vermelho vai continuar vermelho, onde é amarelo vai ficar preto. Ou seja, vai ficar igual a bandeira do nosso glorioso rubro-negro carioca, o Mengão. Belezinha, pessoal? Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola. Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula com a resolução dos exercícios. Eu espero que tenha ficado claro para todos, tá, os conteúdos que nós envolvemos, os exercícios que nós fizemos. Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now